texto. Mateus capítulo 7, nós vamos ler do 24 ao 29, encerrando o Sermão do Monte. Portanto, Mateus 7, 24. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva e houve inundações, sopraram ventos e atingiram aquela casa, e ela não caiu, pois estava alicerçada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, houve inundações, sopraram ventos, atingiram aquela casa e ela caiu, e grande foi a sua ruína. E aconteceu que depois de Jesus concluir essas declarações, as pessoas ficaram maravilhadas com sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor, dai-nos graça para compreender o ensino que foi o último ensino do Senhor no Sermão do Monte. Não o último ensino do teu ministério, mas o Sermão do Monte foi. Ajuda-nos desde o início, desde as bem-aventuranças. A gente está toda quarta-feira aqui. Deus nos ajuda a entender, a viver a realidade do reino de Deus. Então, outra vez, Pai, dá-nos graça para entender, porque sem Ti não vamos mesmo conseguir entender esse texto tão profundo. Amém. Meus irmãos, olhem para mim e vamos aqui tratar de algumas coisas importantes. O Senhor Jesus está falando de dois tipos de pessoas aqui, que na verdade são os dois tipos de pessoas que existem no mundo. O mundo é dividido em dois grupos, tá? Os prudentes e os insensatos, que são os dois nomes que Jesus dá aos grupos aqui: prudentes e insensatos, que também podem ser chamados de os crentes e os ímpios, ou os salvos e os perdidos, ou os mortos para o pecado ou os vivos para o pecado, aqueles que estão na luz e aqueles que estão nas trevas, ou, como diz o texto, os prudentes e os insensatos. A primeira observação que eu quero fazer, que vai definir todo o restante da mensagem de hoje, é esse comecinho do verso 24, que repete depois no verso 26. Vamos ver o comecinho, só o comecinho do verso 24. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras. O comecinho do 26 também. E todo aquele que ouve, vocês podem repetir comigo assim? Essas minhas palavras. Bem, olhem para mim. Quais palavras são essas? Porque Jesus não diz aqueles que ouvem as minhas palavras. Ele diz aqueles que ouvem essas minhas palavras. Quais palavras são essas? Bem, Jesus está encerrando o Sermão do Monte. Então, essas minhas palavras são as palavras que Jesus havia pronunciado em todo o Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e se encerra aqui no capítulo 7. Então, vou repetir para os irmãos entenderem. Jesus está dizendo: aqueles que ouvem essas minhas palavras. Quais são essas palavras que Jesus se refere? Tudo que ele havia ensinado do capítulo 5, que Mateus registrou no início do capítulo 5 até aqui. Vamos ver quais palavras são essas, de uma forma bem resumida. Vamos voltar um pouquinho. É o capítulo 5, começa o Sermão do Monte. A gente não vai ler tudo, né, gente? Mas só os temas.
capítulo 5 começa aí o Sermão do Monte, né? Quais são essas palavras que Jesus está dizendo? Começando com as bem-aventuranças. Então Jesus já tinha falado das bem-aventuranças. Depois no 13 ele vai falar do sal da terra e a luz do mundo. Do 17 ele vai explicar sobre a lei, o seu relacionamento com a lei. Do 21 ele vai tratar de homicídio e ira. Do 27 de adultério. Do 31 de divórcio. Do 33 do juramento. Do 38 sobre a vingança. Do 43 sobre amar os inimigos. O capítulo 6 começa sobre ajudar os necessitados. Aí no verso 5 sobre oração, no verso 16 sobre jejum, no verso 19 sobre as preocupações da vida ou a relação do crente com o dinheiro. Aí o capítulo 7 ele inicia sobre o julgamento, a maneira certa de julgar. O verso 7 sobre o pedir e o receber. O verso 13 sobre a porta larga e a porta estreita. E o verso 15, que a gente estudou semana passada, sobre os falsos profetas. Bem, olhem para mim. Então, ele está dizendo, aqueles que ouvem essas minhas palavras, quais? Tudo aquilo que ele já havia ensinado. Está claro até aqui? Porque ele está concluindo um sermão que foi iniciado no capítulo 5. Então essas minhas palavras são as palavras que Jesus já havia ensinado. Que, de uma forma bem resumida, Jesus nos ensina que devemos amar a Deus e amar o próximo. Basicamente isso. Pastor, resume o Sermão do Monte. Eu não vou resumir só o Sermão do Monte, eu vou resumir todo o ensino de Jesus, usando as palavras dele. Toda a lei se resume em 2 mandamentos: amar o Senhor teu Deus acima de tudo e amar o seu próximo como a ti mesmo. Basicamente é isso. Então Jesus está falando, todos aqueles que ouvem essas minhas palavras, quais? Os ensinos acerca do relacionamento com Ele e o relacionamento com o próximo. Aí ele vai falar dos prudentes e dos insensatos, como a gente leu. E eu quero primeiro tratar das semelhanças que existe entre os prudentes e os insensatos, conforme esse texto. A primeira semelhança está no fato de que ambos ouviram as palavras de Jesus. Ambos ouviram. Porque enquanto Jesus estava anunciando o Sermão do Monte, de cima daquele monte, ouvindo ele, tinha prudente e tinha insensato. Tinha salvo e tinha perdido. Tinha crente, estou usando aqui uma palavra mais nova, mas tinha crente e tinha ímpio. Então a primeira semelhança entre o prudente e o insensato, ambos tiveram acesso às palavras do Senhor Jesus Cristo. E isso continua sendo uma verdade. Por exemplo, desde que nós iniciamos o Sermão do Monte, que a gente está pregando aqui e transmitindo pelo Instagram, quem é que ouviu a minha pregação, ou quem é que está ouvindo agora a minha pregação sobre o Sermão do Monte? Pessoas prudentes e pessoas insensatas, pessoas salvas e pessoas perdidas. Quer dizer, o ouvir a palavra de Deus acontece tanto para o prudente quanto para o insensato. Tanto é, meus irmãos, que o Senhor Jesus deixou claro que a sua vinda, o seu retorno, a sua volta, não aconteceria sem que primeiro o Evangelho fosse anunciado a toda criatura. Por quê? Porque toda criatura deve ouvir a palavra de Jesus. Todos devem ouvir as palavras do Senhor Jesus. Então essa é a primeira semelhança. Todos
prudentes e insensatos, ouviram as palavras de Jesus. Qual seria a segunda semelhança? A segunda semelhança é que ambos, ou aqui no exemplo que Jesus dá, a casa de ambos foram atingidas por tempestade. Vamos ver o verso 25, que fala da casa do prudente. Verso 25: caiu a chuva, houve inundação, sopraram ventos e atingiram aquela casa. Para aí e vai para o verso 27. Olha a casa do insensato. Vê se não é igual. Caiu a chuva, houve inundação, sopraram vento e atingiram aquela casa. Bem, olhe para mim. Segunda semelhança. A primeira, ambos ouviram a palavra. A segunda, ambos foram, ou seriam, ou são atingidos pela tempestade. A tempestade atingiu apenas a casa ou a vida do ímpio? A tempestade atingiu apenas a casa ou a vida do insensato? Não, atingiu a vida também do prudente, do crente, do salvo. E eu queria me demorar um pouco e trazer uma realidade aqui nessa mensagem. A gente ouve, principalmente dos pastores adeptos da teologia da prosperidade, que sofrimento é algo que deve acontecer apenas na vida do ímpio. Que luta, tristeza, dor, perda, decepção, doença, desemprego, enfim, problemas, são coisas que acontecem apenas na vida do ímpio. Eu acredito que você já ouviu um discurso parecido como esse. Se você é de Deus, você não pode sofrer. Se você é de Deus, não é justo que você seja atingido pelos males dessa vida. Já ouviram algo parecido? Isso é muito comum. Isso emana dos púlpitos de muitas igrejas, especialmente as neopentecostais. Só que não tem nada a ver com o que Cristo está ensinando. Porque o que Cristo está ensinando é: a tempestade bate a porta do insensato e também bate a porta do prudente, ou do perdido e do salvo, do ímpio e do crente. Então esse discurso de que se você está sofrendo é porque você não tem fé, se você está sofrendo é porque você deu brecha, se você está sofrendo é porque você está distante de Deus, se você está sofrendo, esse discurso ele é extremamente nocivo e prejudicial à sua fé. Por quê? Porque ele vai contra a essa realidade que nós acabamos de ver, que assim como o sol nasce sobre ímpio e sobre crente, ou não? Sim. Ou não é uma realidade? As lutas, segundo o Senhor Jesus, as lutas vêm sobre a vida dos salvos e também dos ímpios. Não tem como escapar. E muitos cristãos ainda não entenderam isso. E por não entenderem isso, quando vem um problema, eles se enchem de conflitos. Ué, mas eu não estou buscando a Deus. Ué, mas eu não sou fiel a Deus. E começa a ficar confuso e acha que Deus abandonou, e acha que deu brecha e o diabo entrou. Meus irmãos, a palavra de Jesus está nos afirmando que nós passaremos por tribulações, sejamos nós insensatos ou prudentes, ímpios ou crentes. Não pense você que por você ser de Deus,
você será poupado das dores dessa vida. Isso pode ser qualquer coisa, menos Bíblia. Veja a história do Senhor Jesus. Veja quantas dores o nosso mestre não passou. Veja a vida dos apóstolos. A gente começou domingo aqui o capítulo, vamos começar, aliás, domingo aqui o capítulo 7 do Atos, aonde a gente vai ver o Estevão sendo morto por conta da sua fé em Cristo. Estude a Bíblia, estude a história da igreja, você vai ver que nunca foi fácil. Tem uma promessa na Bíblia, os irmãos que leem Bíblia há um tempo sabem que tem uma promessa assim, e Ele enxugará dos vossos olhos toda lágrima, e não haverá dor, e não haverá, já ouviu essa promessa? E não haverá pranto, mas essa promessa vai se cumprir aonde? No céu. Não há qualquer promessa que aqui nessa terra não haverá dor. Pelo contrário, Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições. E ponto. Quer ver uma prova? Nós saímos recentemente de uma pandemia que ceifou milhões, milhares, milhões, sei lá quantos exatamente, de vidas no mundo todo. Ou não? E no meio dessa multidão que morreu, tinha crente? E tinha ímpio? A gente olha, por exemplo, a história das duas guerras mundiais que tivemos, a primeira e a segunda. Morreu incrédulo? Morreu ímpio e crente? Então, eu me demorei um pouco aqui porque é necessário. Se fosse antes dos anos 70, não seria necessário explicar isso para vocês. Mas como eu disse, com o advento do neopentecostalismo, a teologia da prosperidade, esse discurso dentro de igrejas cristãs se tornou necessário. É necessário dizer para os irmãos: nós iremos sofrer neste mundo. Amém? É uma mensagem que a gente não quer ouvir, mas é a palavra do nosso Mestre, do nosso Salvador. Então essas são as duas semelhanças do crente, do ímpio, do prudente e do insensato. A primeira, ambos ouvem a palavra. A segunda, ambos são acometidos pela tempestade, que são os problemas, as perseguições, as lutas e tudo mais. Agora vamos ver as duas diferenças. As duas diferenças também estão totalmente ligadas às semelhanças. Olha que engraçado. A primeira diferença, vamos ler de novo o verso 24. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e o quê? E as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Agora vai no verso 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato. Então aqui a gente tem a primeira diferença. Qual? Apenas o prudente obedece às palavras do Senhor Jesus. Por que apenas o prudente obedece às palavras do Senhor Jesus? Vocês se lembram do assunto da semana passada, que foram os falsos mestres? Que é o que antecede aqui a mensagem de Cristo sobre o prudente e o insensato, é a mensagem dos falsos mestres, os falsos profetas. E tem uma lógica muito interessante na mensagem dos falsos profetas. Jesus fala assim, pelo fruto vocês conhecerão a árvore. Aí olha a lógica, isso é lógica, é como 1 mais 1 ser 2. A lógica é, uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Apenas os prudentes, os salvos, os que estão em Cristo, conseguirão obedecer
as palavras que Cristo deixou no Sermão do Monte, que ele finaliza com essa mensagem que eu falei no início. O Sermão do Monte não é um amontoado de regras que todos podem praticar. Não, apenas os salvos, apenas os cristãos, apenas as árvores boas, e são boas porque Cristo as salvou, é que podem produzir esses frutos, que podem obedecer às palavras de Jesus. Ouça o que eu vou dizer aos irmãos. A nossa obediência não vai nos salvar, mas a prova de que fomos salvos é a nossa capacidade de obedecer às palavras de Jesus. Não é a mesma coisa, pastor? Claro que não. Ninguém vai ser salvo pela própria obediência, ninguém vai ser salvo pela própria justiça. Nenhum homem consegue cumprir toda a lei do Senhor, nenhum. Se algum homem pudesse obedecer toda a palavra de Deus, aí sim ele estaria apto para entrar no céu pela própria justiça. Mas tirando Jesus, que foi o único que obedeceu toda a lei e entrou no céu pela própria justiça, todos os demais homens tropeçam. E Jesus, ele deixa claro que se você observa quase toda a lei, mas tropeça em um mandamento, você fracassou. Lembra do jovem rico? Vocês lembram do jovem rico? O que diz a lei? Aí ele vai citando os mandamentos. E tudo isso eu tenho observado. Aí Jesus fala, está faltando uma coisa. Que no caso dele era se livrar daquela avareza que ele tinha. Então quer dizer, ele quase entra no céu pelo próprio mérito, mas não entra. E o jovem rico é o retrato de todo ser humano. Você pode quase cumprir tudo ali, mas você nunca vai cumprir. Então a ideia aqui é apenas o salvo, apenas o prudente é que consegue obedecer à palavra de Cristo, porque ele foi salvo. Guarde isso, tá? Tentar de uma forma bem simples aqui. Obediência não produz salvação, mas salvação produz obediência. Ou em termos mais teológicos, santificação não produz justificação, mas justificação produz santificação. Eu sou salvo, pastor. Eu sou prudente, pastor. Você obedece a palavra? Não, então você não é salvo. A evidência do salvo é que ele obedece ao seu Salvador. Vocês viram aqui a primeira diferença? Ambos ouvem, mas apenas um consegue praticar, que é o prudente, que é o salvo, que é o crente, que é o filho de Deus. E a segunda diferença, muito legal, é que quando vem a tempestade, que você já viu que vem para todos, apenas o prudente, ou salvo, ou crente, se mantém de pé. Veja comigo o verso 25, de novo. Caiu a chuva, houve inundação, sopraram ventos, atingiram aquela casa. E olha só, ela não caiu, pois estava alicerçada sobre a rocha. Mas veja o 27, sobre o insensato. Caiu a chuva, houve inundação, sopraram ventos, atingiram aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua ruína. Viram aí a diferença? Apenas a casa do prudente, ou a vida do prudente, se mantém de pé na hora da tempestade. E esse se manter de pé não quer dizer que você não vai perder, que você não vai sofrer, porque a gente já viu isso, mas se manter de pé é você continuar firme. Sabe, a gente falou da pandemia, né? E de tantas outras tragédias na história da
da humanidade, sempre foi visto uma diferença na vida do cristão, na vida do povo de Deus. Não estou falando de uma diferença do lado de fora, eu estou falando de uma diferença de ânimo. Quando o cristão é acometido pela tempestade, ele chora? Ou não? Claro que chora. Ele fica triste? Ele se sente desanimado, desamparado? Ele fica assim, mas ele se levanta. Aquilo não destrói ele, porque ele não vive pela força natural dele, ele vive pela força de Cristo. Então ele permanece de pé. Ele permanece de pé. E não só aqui nesse mundo, mas por toda a eternidade. Esse é o nosso diferencial. Às vezes a pessoa fala: eu sou prudente, ou eu sou salvo, eu sou crente, eu sou cristão. Mas na hora da tempestade, sabe, muitos até voltam para esse mundo porque não é cristão, porque o cristão ele chora, ele fica triste, mas Deus fortalece, Deus sustenta. Então essa é a diferença na hora da luta. A luta vem para todos, mas o cristão permanece de pé. Louvado seja Deus. E se você é um verdadeiro cristão, você sabe muito bem do que eu estou falando, pelas experiências ruins que você já teve nessa vida, e o Senhor te levantou, o Senhor te sustentou em cada uma delas. Então não se envergonhe, ou não coloquem em dúvida a sua conversão pelos momentos difíceis que você passa, ou pelas horas que você fica fraco. Mas repare, em meio a tudo isso, eu ainda estou de pé? Sim. Então saiba que você é um prudente, um salvo. Você está alicerçado sobre uma rocha chamada Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal. Amém, meus irmãos? E o último detalhe que a gente não viu aqui são os versos 28 e 27, né? Aconteceu que depois de Jesus concluir essas declarações, as pessoas ficaram maravilhadas com a sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então olha que legal, depois que Jesus terminou o Sermão do Monte com esse ensino, esse daqui foi o ensino do encerramento, as pessoas avaliaram não apenas o que ele falava, mas como ele falava, e elas percebiam que Jesus não estava apenas trazendo novas informações e novos ensinos. Havia autoridade, havia peso no que Jesus estava falando, porque o que Jesus estava falando era o próprio Senhor Deus falando, e não tinha como não perceber uma diferença. Porque apesar de Jesus colocar ali exigências difíceis, como amar os nossos inimigos, por exemplo, ele estava nos capacitando a obedecer a sua palavra, diferente dos escribas, dos fariseus, que colocavam peso nas pessoas, mas não moviam aquele peso nem com um dedo. Então não era um ensino hipócrita, não era um ensino apenas informativo. O Senhor que dava a instrução estava ali capacitando os seus ouvintes a seguir as suas instruções. Fiquem de pé, por favor. Essa inclusive é a diferença da nova e da antiga aliança, da lei e da graça. Na lei a gente aprende o que tem que fazer, mas não recebemos a condição para executar. Na graça, na nova aliança, Cristo nos dá o Sermão do Monte, por exemplo, mas Ele nos capacita a seguir a sua palavra. Então não é que é mais fácil. Poxa, a gente estudou o Sermão do Monte, Deus falou assim: vocês ouviram o que Moisés disse, olho por olho e dente por dente. É muito mais fácil ser olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não se vingue. Se alguém lhe ferir uma face, ofereça da perna. Muito mais difícil. Ouviste que foi dito? Não matarás.
Então aqueles que não têm tendência homicida, passam numa boa. Mas aí Jesus fala, eu porém vos digo, tudo aqui a gente viu isso aqui, que aquele que odiar o seu irmão é um assassino. Então veja que é mais difícil, só que agora é possível. É possível porque Cristo nos salva e nos capacita a viver de acordo com a sua vontade. Então eu gostaria de fazer uma oração, meus irmãos, e mais do que uma oração, é uma reflexão. Cada um de nós devemos refletir em tudo que foi falado. E se você reconhece, pastor, eu ouço a palavra, eu não pratico nada, eu saio daqui com informação, mas eu saio ali, eu vivo minha vida, eu não tenho compromisso com Deus, eu não consigo vencer a mim mesmo, eu não consigo. Então, qual que é a solução para você? Reconhecer que você está perdido e dizer para Jesus, eu sou um insensato, eu sou um ímpio dentro da igreja, eu sou um ímpio que conhece a palavra, mas eu não quero mais viver nesse estado de chamá-lo de Senhor, Senhor, e não fazer a vontade do Senhor. Me salva. Gente, se você tiver disposição para fazer essa oração sincera, já é a prova de que Jesus está te salvando. Essa humildade, esse arrependimento já é a prova de que Jesus está te salvando. Pastor, eu que já sou prudente, o salvo, então você vai agradecer a Deus porque Ele te salvou e te capacitou a viver conforme aquilo que Ele ensina. Tá certo, meus irmãos? Vamos então fechar os olhos. Você que está em casa cultuando a Deus conosco, vamos também fechar os olhos e vamos orar. Senhor, nós te damos graças